Olá, galera, tudo bem? Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre variedades linguísticas e preconceito linguístico. As variedades linguísticas, vamos lembrar um pouquinho, são as variações que uma língua apresenta, de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que são utilizadas. Lembremos que nós temos um país vasto, um país que é muito diferenciado na forma de colonização. Então, nós temos essa variação. Vamos pensar também um pouquinho sobre o conceito de língua. Lembremos que a língua é uma atividade coletiva, realizada por meio de um código formado por palavras, regidas por leis, combinatórias, às quais pertence um grupo específico, como é o caso da língua inglesa, da língua brasileira, falando em brasileira, italiana, francesa, e aí vai. É a parte social de uma linguagem. Ela é externa, ela é exterior ao indivíduo. Por si só, o indivíduo não modifica essa língua. O indivíduo não é capaz de modificar a língua. Língua é forma. Então, nós temos língua, um vocabulário, e temos as leis combinatórias que envolvem a criação de ideias, de frases, de uma forma geral. A fala, não. A fala já é a utilização oral da língua pelo sujeito. É um ato individual, cada indivíduo, para a manifestação da fala, ele pode escolher elementos da língua que lhe convém, conforme o seu gosto, sua necessidade, sua cultura, sua situação, conforme o contexto em que esse indivíduo está. Nós temos alguns fatores, que envolvem essa variação linguística. Por exemplo, a faixa etária, a região geográfica, o gênero, se nós olharmos também situação socioeconômica, né? O grau de escolarização, o mercado de trabalho, rede social, o estilo, o tempo. Então, são vários os fatores que vão envolvendo e que vão criando essas variações, né? Se ela teve a oportunidade de escola, ela não vai dizer nós vai, né? No entanto, muitos falam assim, por quê? Porque não têm o acesso. Nós também temos um outro lado, que é a educação no Brasil, que muitas vezes não permite esse acesso. Nós temos uma variação que pode ser de estilo, por exemplo, há pessoas mais formais, há pessoas mais informais, temos a modalidade oral, a oratória, como que você se comporta coloquialmente, como você se comporta formalmente. Então, são falas que vão se produzindo e se estendendo ao longo da sua vida e ao longo da sua trajetória, né? Nós temos a variação etária, a idade. Por exemplo, uma criança tem uma forma toda particular de falar, né? Eu posso dizer, isso é muito bonitinho, que gatinha linda, usar tudo no diminutivo, apontando uma idade mais precoce, digamos assim, uma idade menor, né? Que leva a pessoa a ter essa dinâmica linguística diferente das outras. Nós temos também uma variação histórica. Se hoje nós estivéssemos lendo a Moreninha e Augusto descesse as escadas com as fraldas de fora, ninguém ia entender. Todo mundo ia pensar que ele tem incontinência urinária, um rapaz de 18 anos com as fraldas de fora, mas não é isso, né? É o tipo de roupa que se usava, a roupa masculina, e que permitia e que cabia esse tipo de abordagem. É uma variação histórica, né? Que vai mudando no decorrer do tempo. E palavras que nós usávamos antigamente, expressões que foram evoluindo ou mesmo sumindo, modificando. Uma gata, por exemplo, essa garota é uma gata, né? É papo firme, e que essas expressões vão ao longo do tempo modificando. Gerações fazem isso, né?
mercê, vossa mercê, você, vós mercê, vós. Então, isso aí, essa variação que vai ocorrendo ao longo do tempo. É lógico também que isso não é só. Eu não tenho só esse tipo de variação, nós temos também a variação geográfica. Por exemplo, o gaúcho, na minha terra, eu sou machoxô. Ah, tira esse bicho aí da fila. E por quê? Porque o gaúcho, né, ele tem uma linguagem assim como nós também temos. No norte, tabuleiro é o charão. Ai, Deus me livre, que é isso? Égua de ti, maninho. Então, são expressões geográficas que vão fazendo parte, vão povoando a nossa linguagem. Essa é a verdade. A variação socioeconômica também, né? Veja que belos movimentos elípticos têm estas ondas. Observem que um jovem, cara, peraí, vamos pegar essa onda, vamos. Então, é diferente também. E o regionalismo, né? O regionalismo que marca muito o falar do pessoal das regiões, digamos, o mineiro, por exemplo. Quando ele fala assim, sapassado, era ser setembro. Ora, eles se comunicam. O locutor e o interlocutor, importante é estabelecer essa comunicação, né? E eles conseguem se comunicar. Ei, bichinho, lá no Nordeste. Ei, bichinho, comi tudim. Ora, comi tudim, comi tudo. Pode parecer até que há erro nisso aí, mas não há erro na fala. A fala individual não há erro. Nós podemos falar da gramática normativa, nós vamos falar já daqui a pouquinho, ela nos impõe uma cristalização como se a língua formasse uma unidade sem variantes. Né? E essa gramática normativa, lógico, tem que ser respeitada, tem que ser ensinada, com certeza, mas ela não pode ser, digamos, a espada do He-Man, ela não pode ser o raio que vai se jogar na cabeça das pessoas que não sabem falar, usando a norma culta. Né? Todas as variedades linguísticas elas são adequadas, desde que permitam interação verbal, uma interação, uma comunicação entre as pessoas. Então não há essa coisa de dizer, no Maranhão é onde se fala melhor português, ou as pessoas pobres não sabem falar. Não existe isso. Existe uma norma culta, sem dúvida, uma norma padrão, tem um maior prestígio social, é aquela variedade ensinada nas escolas, tem que ser a variedade padrão, é utilizada na maior parte dos livros. Não quer dizer que quem escreve livro tem que ter sempre uma linguagem culta. Nós vemos textos, poemas que são escritos, né, usando a fala absolutamente distante de uma linguagem culta, formal. Né? Os documentos oficiais, nós temos que usar, sem dúvida, a linguagem culta. A linguagem do direito ela é específica, ela é restrita aos meios jurídicos e é compreendida, né, pelas pessoas que fazem parte daquela profissão. Mesma coisa a gíria. Gíria, nós não devemos usar gíria na escrita de um texto dissertativo argumentativo, por exemplo. Não. Mas as narrativas, os textos teatrais, eles possuem, muitas vezes, gírias, porque representam personagens, representam o falante daquele contexto criado e estruturado pelo autor. Então é necessário perceber, sim, que a gíria, ela cabe. Lógico, ela cabe. É impossível imaginar um texto do Manuel Bandeira cheio de gírias, mas nós vemos. Não é possível imaginar um texto
como João Cabral de Melo Neto, cheio de gírias, mesmo sendo poema, você não consegue imaginar. Por quê? Porque é uma linguagem poética e um estilo próprio que o autor tem. Ah, mas ele nunca usava a gíria? Claro que deveria usar, né? E tem isso, os símbolos muitas vezes dentro do texto dele, mas isso não quer dizer que a linguagem dele seja a fala dele, né? Como falante seja aquela a ser seguida. Na oralidade, os momentos de produção, de recepção, eles são muito espontâneos. Então, à medida que se fala, ou o seu interlocutor ouve, há uma produção que não é e não está ligada intimamente, né, ao discurso formal, ao discurso da gramática normativa. Posso até ter, mas isso não quer dizer que a oralidade possua isso. Tanto é que as marcas de oralidade num texto, elas são um texto, uma produção textual para uma redação de vestibular ou de um concurso público, que eu vou usar, né, uma oralidade, porque eu vou, né, com certeza, ser punida por aquilo, porque é um concurso. Então, nós temos que saber em que momentos, né, podemos usar ou podemos produzir essa oralidade. No dia a dia, nós produzimos o tempo todo, eu falando, eu produzo repetições, alguns tiques linguísticos, isso é normal, é muito normal. Então, a oralidade ela é espontânea, ela é simultânea, você pensa e fala, você pensa e fala. Na escrita, não, a escrita tem uma defasagem entre o momento de produção e o momento de recepção, o momento de produção e o momento da escrita mesmo. Você está pensando e depois você estabelece a escrita. Mas como nós estamos falando, nos referindo ao falante, né? Só estabelecer algumas diferenças. Por exemplo, quais são as vantagens da linguagem oral? É possível negociar o sentido com o interlocutor. Se eu não entendo alguma coisa, imediatamente eu vou perguntar para o meu interlocutor. Isso na oralidade. No texto escrito, eu posso revisar o meu texto, que também é outra vantagem. Eu posso me corrigir na mesma hora, tanto na linguagem oral, né? Na linguagem escrita já é mais complicado, as falhas muitas vezes ficam ocultas. O leitor tem acesso apenas no final do texto. Isso entre leitor, né? Entre o autor e o leitor. Né? Entre aquele que produz, aquele que fala, o locutor, e o interlocutor, que é aquele que está recebendo. Seria a recepção do texto. Na fala, nós toleramos mais os erros. Então, nós conseguimos até perceber erros de concordância, de regência, de produção de uma forma geral, e isso na oralidade nós não vamos ficar o tempo inteiro punindo aquele que fala de uma forma que não é da linguagem padrão, da linguagem da normativa, né, da norma, da gramática normativa. Então, quando você vai comprar queijo, você não fica, se a pessoa diz 500 gramas de queijo, você não vai olhar para ela e dizer, não, está errado, são 500 gramas, porque grama, isso e aquilo. Essa oralidade, ela permite uma aceitação maior. Na escrita, não, há uma cobrança muito mais enérgica em termos de escrita. Então, isso nós temos que lembrar também. Falar bem é falar adequadamente, né? O Evanildo Bechara ensina que é preciso ser poliglota de nossa própria língua. Né? Eu preciso falar as várias línguas. No caso de ser poliglota do português, significa reconhecer essas variedades linguísticas e saber utilizá-las nas mais diferentes situações. Isso é realmente uma democratização da fala, uma democratização da linguagem, que é o que o preconceito linguístico ele não permite. Então, quando em pronominais o autor diz dê-me, não, dê-me um cigarro,
como? Dê-me um cigarro, isso na linguagem normativa, a gramática que nos ensinam na escola. Mas se eu fosse, por exemplo, analisar os ritmos que são produzidos no dia a dia, as propagandas, por exemplo. Tem uma propaganda que diz assim: me dá, me dá, me dá. Me dá danoninho, danoninho dá. Ora, imagine isso. O público tem um público-alvo, né? Sem dúvida, a criança é o público-alvo, e a criança jamais iria cantar dê-me, 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 dê-me danoninho, danoninho, me dê. Aí posso colocar o me dê em vez do dê-me. Jamais. É seguir um padrão que não seria. O produtor da propaganda não iria conseguir, de forma alguma, atingir o público dele. Atingir aquele público que ele, na verdade, deseja naquele momento. Então, apesar da língua ser um sistema natural de comunicação humana, a gramática normativa, que é feita pelos falantes, pesquisadores, né? Pesquisadores, com ênfase especial na modalidade escrita, na modalidade que é a modalidade de prestígio, é escrita. Também é uma das muitas formas e das muitas faces de exercer o poder sobre o outro. Então, algo que nós temos que pensar também, das elites que impõem, daquela fala, daquela forma de falar que vem de cima para baixo, das classes mais privilegiadas, e isso vai criando também preconceito linguístico. Lembremos-nos que a aquisição natural ela não requer ensino formal. Se a criança, ou se uma pessoa qualquer, um indivíduo qualquer, é exposto a um ambiente linguístico, ele vai adquirir naturalmente essa fala, essa língua. A fala não, ela não vai adquirir, mas a língua ela vai adquirir. Praticar o preconceito linguístico sem dúvida nenhuma, sem dúvida, é atentar contra a cidadania, é achar que há pessoas que são melhores ou são mais competentes do que a outra, sem analisar todo o contexto que envolve, né, o falante. Quando o falante nativo de uma língua, ele explicita o sentimento dele, que não sabe falar assim. Ele explicita um sentimento de que ele não sabe falar a própria língua, ou que a língua é muito difícil, ou que português é muito difícil. É dentro desse padrão que as escolas praticam, que nós praticamos muitas vezes, involuntariamente ou voluntariamente, né? Para estabelecer uma liderança, um distanciamento do outro. As gramáticas normativas, de uma certa forma, as gramáticas normativas, elas vão criando, sabe, esse distanciamento. São reflexos de diversos estados de línguas faladas pela elite, baseada muitas vezes em textos escritos de pessoas de prestígio. A codificação da linguagem falada ou escrita que exerce o poder social, político, econômico. Não se pode confundir língua com gramática normativa. Essa confusão ela precisa ser desfeita para que possamos eliminar o preconceito linguístico, a não aceitação do outro, né? Então é necessário sim. Antes, se nós olharmos, a língua ela vai sendo imposta, sabe? Essa coisa daqueles que tinham línguas de falavam no achamento do Brasil, né? Os indígenas legítimos, donos da terra, falavam línguas diversas, línguas que foram assassinadas, línguas que foram que hoje se estuda, que eu acho assim muitas vezes uma hipocrisia, se estuda assim, não, porque a língua, nós temos na língua o tupé,
tupi, palavras que vêm de origem, mas ninguém nem sabe, ninguém se preocupa em ver a origem real da palavra, ou de inserir na própria linguagem, ou na própria escola, o estudo dessas línguas nativas, dessas línguas dos indígenas, né? E é através dessa língua mesmo que as pessoas vão sendo muitas vezes impedidas. Elas são impedidas de quê? De se manifestar. Pessoas que têm medo de se colocar. Pessoas que temem porque não conhecem a língua padrão, não conhecem a gramática normativa. Isso é que é bem mais sério. As pessoas conseguem humilhar o outro. Se nós olharmos, por exemplo, quantas pessoas erram no dia a dia. O que eu mais recebo, e-mail, por exemplo, segue os documentos abaixo. Ora, se eu recebo um e-mail vindo documento, dever-se-ia cobrar aí o quê? Uma linguagem correta, né? Por quê? Porque isso depõe contra a pessoa que escreveu. Então, nós temos esses erros naturais, que são erros porque tem numa norma, né? Por pessoas que fizeram essa norma, e que por isso muitas vezes aquele profissional é punido porque não domina as formas linguísticas. Então, isso é que vai formando preconceito linguístico. Tudo isso vai formando preconceito linguístico. Quando se diz que o Maranhão, como eu já falei, o maranhense ele fala melhor, ele é o melhor português do Brasil. Quem atribuiu isso para eles? Quem foi que deu esse monopólio da correção para eles? Então, são coisas que vão se formando que, na verdade, vão criando esses preconceitos linguísticos. E o preconceito linguístico é uma atitude, a atitude que consiste em discriminar uma pessoa devido ao seu modo de falar. Ele é caipira, já viu como é que ele fala? É muito comum encontrar pessoas muito bem intencionadas ou não, né? Não sabemos, que dizem que a norma padrão, conservadora, tradicional, literária, clássica, é que tem que ser ensinada nas escolas. Eu acho que a norma padrão tem que ser ensinada na escola, sem dúvida. Você vai para a escola para aprender aquilo que é norma, os conceitos, as definições que são feitas em várias áreas do conhecimento, mas é preciso que isso não crie, essas normas não criem, não seja um instrumento que defina a ascensão social. Então, isso é sério. Eu não posso definir alguém se ela vai crescer ou não, se ela vai ascender ou não, pela forma que ela fala. Então, é necessário ter esse cuidado em sala de aula. Sem dúvida, ninguém coloca o filho na escola para continuar falando da mesma maneira que costuma cotidianamente. Mas é preciso respeitar e que isso não seja um instrumento da elite, que não seja um instrumento de poder, né? Porque a língua é um instrumento de poder. A língua é um instrumento de poder. Sempre foi. A história conta isso para gente. Os vencedores impunham a língua, né? Até hoje impõem a língua. Eu sempre falo assim, há várias formas de escravizar um povo, né? Uma pelas armas e outra pela língua. Então, hoje há aquela coisa, todo mundo tem que falar inglês. Isso é uma forma de submissão linguística. Então, isso vai criando preconceito. Quem não fala inglês se sente assim, sabe? A pior pessoa do mundo, porque não fala inglês. Então, é necessário, sim, analisar esses domínios da norma culta, não permitir que a sociedade continue tratando alguém de forma excludente porque não tem o domínio da norma culta. Há pessoas que não fizeram curso nenhum e que são excelentes. Vejam, se nós olharmos verdadeiros poetas, a Dona Irã Barbosa, se nós olharmos, sabe, aquela coisa de onde veio tanta poesia, de onde veio tanta palavra bonita, mesmo que aquelas palavras não estejam seguindo
Se o senhor não está lembrado, dá licença de lembrar que agora onde nós está, nesse edifício harto, era uma casa velha. Então, o que tem de errado nisso aí? Nada. É um preconceito. É um preconceito que se baseia numa diferença da fala. Isso é inadmissível que ainda exista no século XXI. É igual aquela história do Pinóquio que ia para a escola para ser um menino de verdade. Esse de verdade, essa preposiçãozinha aí muito bem colocada, ele ia para a escola para ser aceito socialmente. Era para isso. Ele ia para a escola para ser aceito socialmente. Cristalizou-se a ideia de escola como lugar do saber. Então, quem não vai para a escola é vagabundo. Quem não está com uniforme é vagabundo, não faz nada. Então, são esses preconceitos que vão se criando nesse dia a dia. E é uma realidade ainda vivida vivida por todo mundo, pelos educadores, pelos alunos, pelas famílias. É uma realidade discriminatória. Então, isso é que vai, na verdade, gerando esse mal-estar, essas relações que vão se fragilizando porque quem não tem um nível linguístico aceito socialmente é burro, é vagabundo, não quer nada, não sabe nada, não é competente. E como nós sabemos que isso não é verdade? E o Bagno fala muito bem disso, né? Ele diz assim, achar que basta ensinar norma culta a uma criança pobre vai fazer com que ela suba na vida? É o mesmo que achar, ele coloca exatamente assim, é o mesmo que achar que é preciso aumentar o número de policiais nas ruas e de vagas nas penitenciárias para resolver o problema da violência urbana. É a mesma coisa, não adianta nada. Não é por aí. Existe uma briga para incluir. Então, se inclui nas escolas as pessoas que possuem uma necessidade especial, e se inclui hoje, e ainda bem que há isso, né? Se inclui hoje as pessoas que têm uma definição, uma orientação sexual diferente, se inclui. Mas ninguém fala da linguagem, da fala. Ninguém fala disso, de incluir. Há uma discussão muito acadêmica sobre isso, para nós, mas de fato, em sala, não há isso. De fato, no dia a dia, não há isso. Há sim uma crítica e um deboche muito grande daqueles que não possuem uma linguagem, uma fala que seja aceita socialmente. Não falamos, e muitas vezes nem escrevemos o que a gramática registra, mas o que os grupos sociais usam, né? Aceitam ou rejeitam. Então, é esse ponto da variação linguística que muitas vezes prejudica, na verdade, essa ideia, ou prejudica a ideia de igualdade entre as pessoas. Tá? Então, é necessário, sim, que se comece a pensar no outro como aquele que tem que ser aceito sempre com a fala. Não estou querendo rejeitar as gramáticas normativas, mas usar a gramática normativa por usar, não chegamos a lugar nenhum. Usar a gramática normativa para impor uma diferença social, também não chegamos a lugar nenhum. Precisamos, sim, respeitar os criadores e as criaturas. Só assim teremos o fim, ou pelo menos, quase fim, digamos assim, é uma quase situação de fim, de respeito a todos falantes no Brasil ou em qualquer lugar que se fale uma língua qualquer. Então é isso. Vamos pensar um pouquinho mais. Adorei falar com vocês. Um beijo. Nos encontramos em outro momento também, tá bom? Um beijo.